Olá pessoal, tudo bem? Então, como eu sempre inicio nossos vídeos, nossas gravações, que a graça e a paz de Deus esteja com todos em nome de Jesus Cristo, porque estando nós na paz por intermédio de Jesus Cristo, nós estamos em paz conosco e com tudo que está à nossa volta. Ainda que não concordemos com as coisas que contradizem a vontade de Deus, Deus nos coloca no seu esconderijo, nos coloca num refrigério muito grande. Ainda que estejamos atravessando desertos, Deus faz brotar água, faz florescer as flores para nos perfumar, para nos alegrar, porque o nosso Deus é poderoso. Amém? Então, para iniciarmos, hoje eu trouxe aqui algo referente à palavra de Deus, porque eu não posso deixar de falar sobre o amor de Deus. Mas antes eu quero mostrar para vocês qual Bíblia eu uso para que não haja nenhuma confusão. A nossa pregação hoje será em Atos dos Apóstolos 16. Mas antes eu quero mostrar a Bíblia que eu uso. Está bem bagunçadinha assim, está bem estragada, porque eu uso bastante. Eu acho que dá para ler direitinho. Olhem aí, é uma Bíblia Almeida, revista, corrigida, tá? Não há como alguém duvidar, está aí na tela. Almeida, corrigida, Bíblia Sagrada, escrito por João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Então vamos lá, Atos 17, eu achei muito interessante essa parte aqui, interessante no sentido de importante, tá? Meus amados, amigos, irmãos em Cristo, porque como está escrito aqui, o apóstolo Paulo deixa claro que muitas vezes as pessoas consideram como irmãos apenas aquelas que se reúnem entre quatro paredes consigo, enquanto as demais pessoas que também são seguidoras da palavra que está aqui nesse livro, olha gente como é cheio de papel, porque papel, caneta, tá? Algo para marcar alguma coisa, porque eu gosto de estudar a Bíblia, tá? Gosto muito de estudar a Bíblia. E eu estava aqui, eu vendo até umas palavras que eu não conhecia o significado, e fui pesquisar o significado dessas palavras dentro da Bíblia, e tem sentido, de acordo com o dicionário. Então vamos lá, eu vou dar o título desta mensagem. O título dela se encontra aqui. Se encontra aqui no capítulo 17, no versículo 23. Aliás, no versículo 24, que diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Está escrito no versículo 24 do capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Importa que nós congreguemos
Mas nós precisamos congregarmos e estarmos em comunhão uns com os outros, dentro do templo, ou seja, das 4 paredes, e fora das 4 paredes, certo? Depois eu vou explicar por quê, mas primeiro vamos ao que nos interessa. Vamos à palavra que diz o seguinte: Paulo em Tessalônica e em Bereia. Todos nós sabemos a história do apóstolo Paulo, que era Saulo e depois ficou conhecido como Paulo, porque ele tinha 2 nacionalidades, uma grega, certo, e uma judaica, uma romana e uma judaica, eu acho que era isso mesmo. Não significa que Saulo é um nome amaldiçoado, não. Eu já falei que uma vez que Saulo tem uma significação, é um nome que tem uma significação muito boa, certo? Se alguém for ver a significação do nome de Saulo, vai ver por que eu estou falando isso. Mas ele, em uma língua, em uma nacionalidade, ele era Saulo, na outra ele era Paulo. Então, em todas as suas andanças como apóstolo, ele foi reconhecido como Paulo. Então, vamos ler aqui para que não haja dúvida, não fique só com as minhas palavras, mas com a palavra da Bíblia, porque está escrito que nós não podemos tirar e nem acrescentar nem o J, nem o tio, certo? Então, capítulo 17, Atos dos Apóstolos. E, passando por Antípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Em Tessalônica havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Essa palavra disputou aqui é como se fosse sinônima de discutiu com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E esse Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais. Então Paulo, depois que ele teve a visão lá no caminho de Damasco, quando ele estava indo a Damasco, perseguiu os cristãos que estavam anunciando a ressurreição de Cristo, que Jesus veio e que Jesus sofreu, foi perseguido, certo? E que morreu, foi sepultado e ressuscitou dentre os mortos. Ele, depois, após aquela visão, ele deixou de perseguir os cristãos e saiu apregoando o Evangelho de Cristo, a sua ressurreição, que verdadeiramente Jesus era o Cristo anunciado por Isaías, por Malaquias, pelos profetas, sobre os quais falava o Pentateuco, que os judeus a chamam de Torá, o livro dos judeus, o livro que era pregoado nas sinagogas. E Paulo saiu apregoando nas sinagogas esse Jesus Cristo, dizendo que ele era o Cristo, o Jesus, o Messias que haveria de vir, o Messias anunciado pelos profetas do passado, como o profeta Isaías, que eles apregoavam tanto
nas sinagogas, certo? Os judeus apregoavam na sinagoga. Então, muitas pessoas passaram a seguir Paulo e Silas, e muitas mulheres também, muitas mulheres da sociedade, mulheres que serviam a Deus, passaram também a crer nas palavras proferidas por Paulo. Gente, eu peço desculpa pela minha voz, porque eu estou rouca, tá? Eu peguei uma virose, uma gripe, há alguns dias atrás, e agora que eu estou me recuperando, certo? Mas já estou bem, graças a Deus. Só estou com a voz um pouco grossa, um pouco rouca. No verso 5 diz assim: mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. Então, o que é que está escrito aqui? Alguns judeus desobedientes que não queriam obedecer a Paulo, não queriam crer no que Paulo e Silas estavam apregoando, ficaram cheios de inveja da sabedoria de Paulo e Silas, principalmente de Paulo. Inclusive, esses judeus, por certo, fizeram parte dos que crucificaram Jesus, porque está escrito também que preferiram crucificar a Jesus por inveja. E o que eu quero dizer aqui é que hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Hoje qualquer pessoa que estuda a Bíblia direitinho, que procura pregoar a Bíblia como ela é, como está escrito, sempre surgem os que dizem saberem mais, os que dizem terem mais de não sei quantos cursos, querem retrucar o que as pessoas que estudaram a Bíblia, que pediram a direção do Espírito Santo, do autor desse livro para pregoar a palavra, sempre querem desfazer, até falar que a Bíblia não é atualizada, que a Bíblia não foi escrita por João Ferreira de Almeida, que não foi revista, que não foi corrigida, sabe? Isso parte de pessoas invejosas, de pessoas que têm medo que outras saibam mais do que elas, como acontecia no tempo de Jesus, no tempo de Paulo. Os escribas não queriam que pessoas soubessem mais do que eles, que outras pessoas soubessem mais do que eles. Acontece que quem crê em Deus, quem prega verdadeiramente a palavra de Deus, não está nem um pouco interessado ou interessada em quem sabe mais, em quem tem mais curso, em quem tem mais teologia, em quem estudou mais. Está mesmo interessado ou interessada em obedecer ao ID, porque o Senhor disse para todos: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. A parte 2 diz: quem não crê já está condenado, mas quem crê será salvo. Nós não sabemos a quantidade de pessoas que há no mundo que crê na Bíblia, mas Deus sabe a quantidade, certo? Então, quem tem essa preocupação de apregoar a palavra de Deus, que Jesus trouxe a preço de sangue, não está preocupado em saber mais do que o outro.
está preocupado ou preocupada apenas em obedecer a Deus, em obedecer ao ide do Senhor, a ordem do Senhor Jesus, que disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. E preste atenção na parte B: quem não crê já está condenado. Então, assim como os escribas que se achavam os sábios da época sentiram inveja de Jesus, sentiram inveja de Paulo, sentiram inveja de Estevão, que o próprio Paulo, antes de sua conversão, ajudou a apedrejá-lo. Hoje tem gente assim também. Só que hoje eu acho que é ainda pior do que naquela época. Porque hoje todas as pessoas têm acesso a essa palavra, a este livro. E naquela época, nem todas as pessoas tinham acesso a este livro. Hoje, a rebeldia é maior. A rebeldia com relação às pessoas que apregou a palavra, os ciúmes com relação às pessoas que apregou a palavra de Deus. A rebeldia é pior do que a rebeldia que havia na época dos primórdios, certo? Na época de Paulo, na época de Jesus, na época de Silas, na época de Moisés. Por isso que a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Porque as pessoas antigamente, elas não tinham acesso a este livro. Hoje, todo mundo tem acesso a este livro. Só não tem acesso a este livro quem realmente não quer saber nada sobre ele. Mas hoje todo mundo tem acesso a esse livro. E todo mundo pode saber o que está escrito nele. Porque é um livro imenso, né? Tem várias páginas. A nossa Bíblia possui 66 livros, mas a católica possui mais. Contudo, as mesmas coisas que contém no livro, nos demais livros da Bíblia católica, estão aqui. O livro de sabedoria é a mesma coisa do livro de Provérbios, creio eu. Porque o livro dos Provérbios é a sabedoria. E a Bíblia toda é a sabedoria. Então, por isso que lá está escrito: a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Porque na época que foi escrito esse livro, poucas palavras tinham acesso a esse livro. Mas todas as pessoas tinham acesso a ouvir sobre a palavra de Deus, certo? Então, eu acho uma rebeldia muito grande alguém desfazer de outra pessoa que apregou a palavra. E no livro de Jonas está de uma maneira, e no livro de Mateus de outra. Nós precisamos consultar a Bíblia, e hoje está tão fácil a gente consultar a Bíblia, porque quem usa um celular é só escrever lá na barrinha do Google o que ouviu e ver se o que ouviu está contido na Bíblia, certo? Eu, por exemplo, eu tenho pesquisado muitas frases que eu ouço em pregações. Frases do tipo: digas com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Essa frase não está na Bíblia. Contudo, há na Bíblia, em 1 Coríntios 15, eu não me lembro o versículo, mas está escrito: as más conversações corrompem os bons costumes. Que se a gente for observar esse versículo que está lá em 1 Coríntios 15, eu não me lembro o versículo,
a mesma coisa. É como aquela frase que muitas pessoas falam nos púlpitos das igrejas: não cai uma folha seca sem a permissão de Deus. A gente vai procurar, você coloca lá na barra do Google, você não encontra na Bíblia esse versículo, certo? Mas, na verdade, o que não é da vontade de Deus, o que não acontece pela vontade de Deus, acontece pela permissão dele. Mas vamos prosseguir aqui. O verso 6 diz o seguinte: e, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, chamando. Esses que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, porque os judeus naquela época, eles não aceitavam que alguém apregoasse a ressurreição de Cristo. Eles tinham como, tipo, hoje, muitas igrejas falam a respeito de outras crenças, que é seita, certo? Mas se a gente for olhar na Bíblia, aliás, no dicionário, a significação de seita significa religião, mas eles completam aqui no verso 7, os quais Jason recolheu, e todos estes procedem contra os decretos de César, porque César havera proibido apregoar a ressurreição de Cristo, certo? Que ele morreu e que ele ressuscitou. Inclusive Paulo também, antes de se converter, ele estava perseguindo aos cristãos justamente porque estavam apregoando a ressurreição, a morte e a ressurreição de Cristo, de Jesus o Cristo. O 8 diz: e alvoroçaram a multidão e os principais da cidade, que ouviram essas coisas, tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, os soltaram. Quer dizer, muitas pessoas creram neles, pessoas de bem, mulheres da sociedade, e Jason. E aí, eles que tinham prendido Paulo e Silas, soltaram Paulo e Silas. O 10 diz assim: e logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, que era um lugarzinho perto ali também, da região de Tessalônica. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Estão vendo, gente, que Paulo, Jesus, os apóstolos eram judeus e todos apregoaram nas sinagogas, no templo, em Jerusalém, nas sinagogas. Uns criam em Jesus e outros não, como até hoje. Uns judeus creem que Jesus veio, outros não creem, certo? A mesma coisa. O 11 disse: ora, esses foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. De sorte que creram muitos, deles também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Muitos creram na pregação de Paulo e Silas. Outros não creram, como até hoje. Muitos judeus creem, outros não, certo? Uns creem que Jesus já veio, outros ainda esperam a vinda dele, a vinda do Messias, tá? O 13 diz assim: mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Timóteo também estava, viu, gente? Junto com Paulo e Silas. Então mandaram Paulo embora para o mar.
e deixaram Silas e Timóteo, porque eles tinham inveja de Paulo. Paulo era um homem douto, sábio, de palavra, sabe, de um vocabulário rico. Então eles tinham inveja, a inveja deles mais era de Paulo, assim como tinham de Jesus. Só que com Jesus era um trabalho muito perdido, porque Jesus, a sabedoria encarnada, Jesus era 100% Deus, 100% homem. E diz a palavra da sabedoria, que no princípio era o verbo, a palavra, né? A palavra se fez carne e habitou entre os homens, Jesus. Aí vem aqui Paulo em Atenas, na Grécia, prestem atenção, e seu discurso no Areópago, que existe até hoje, gente, só que as ruínas, mas ainda existem as ruínas, tão quanto ainda há as ruínas dos altares dos deuses que os gregos adoravam lá, e até hoje eles ainda adoram muitos deuses, só que muitos já se converteram, certo? Então, a partir do verso 15, e os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fosse ter com ele o mais depressa possível, partiram. Foram também Silas e Timóteo, foram lá para Atenas ao encontro de Paulo, mas Paulo foi escorraçado de Tessalônica por causa da sua sabedoria, certo? Engraçado. Até hoje acontece isso, certo, gente? O 16 diz: e enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Atenas, cada grupo de pessoas adoravam Deus, tanto que tinha lá vários altares, e cada grupo adorava a um Deus diferente. Se havia sinagoga em Atenas, esses judeus que moravam por lá, por certo, adoravam deuses estranhos também. Então, 17 diz: de sorte que disputava na sinagoga. Opa! Então, a gente lendo, a gente descobre a sinagoga dos judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que apresentavam. Então, por certo, esses também tinham seus deuses, tá? E alguns dos filósofos epicureus e estoicos, eu não conhecia essas palavras, contendiam com ele, e uns diziam: que quer dizer este paroleiro? Ó, gente, eu estive pesquisando no dicionário, e segundo a Bíblia, o dicionário Epicureus significa uma filosofia, é um tipo de filosofia. Não que a Bíblia é contra a filosofia, gente, porque o apóstolo Timóteo, ele nos alerta sobre as vãs filosofias. Porque, gente, por natureza, todos nós somos filósofos, porque todos nós pensamos, todos nós fazemos perguntas. Então, todos nós somos seres filósofos. Cada um de nós é um ser filósofo por natureza. A natureza humana é tendiosa para a filosofia, porque todos nós fazemos perguntas. Principalmente antes de sermos cristãos, eu acredito que todos nós fizemos essa mesma pergunta: de onde viemos, para onde vamos? E nós fizemos um monte de perguntas. Tanto que nós que estudamos
Nós que passamos pelas universidades, nós sabemos que nós somos seres filósofos. Nós fazemos perguntas. Nós sabemos que a filosofia faz perguntas e a ciência responde. Contudo, a ciência não responde todas as perguntas feitas pela filosofia. Que todos fiquem sabendo disso. Deus não é contra a filosofia. Deus é contra as vãs filosofias. Como o apóstolo Paulo um dia nos alertou, cuidado, o apóstolo Paulo alertou a Timóteo, cuidado com as vãs filosofias. Mas Deus não é contra a filosofia, porque todos nós somos filósofos, tá? Então, aqui ó, Epicúreos. É uma filosofia. Gente, eu estou olhando aqui porque eu não conhecia a palavra, tá? Que valorizava a busca pela felicidade, pela moderação e conhecimento. Eles achavam que Paulo, Silas e Timóteo estavam ali com uma nova filosofia. A filosofia que pregava a felicidade, que pregava os conhecimentos. E também estoicos, que significa ideologia, que influenciou a formação do cristianismo. Aí os judeus que não creem e que não criam que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias anunciado por Isaías e por outros profetas do Pentateuco. Então eles achavam que Paulo, Silas e Timóteo eram os incentivadores do cristianismo, que eles tinham naquela época como uma vã filosofia, como muitos chamam hoje de seita, certo? Não era aceito no meio dos judeus daquela época. E epicúreos e estoicos contendiam com eles. Contendiam quer dizer que não queriam que Paulo, Silas e Timóteo apregoassem a ressurreição de Cristo ali, certo? A ressurreição de Jesus, o Jesus que eles crucificaram. Os que não criam que Jesus veio, sofreu morte de cruz e ressuscitou dentre os mortos, e subiu ao céu e está à direita do Pai, intercedendo por nós. E uns diziam: que quer dizer este paroleiro? O que quer dizer este paroleiro? Paroleiro aí quer dizer o quê? Bagunceiro da ordem, certo? Da ordem deles, que eles não criam, eles ainda... muitos deles ainda acreditam que vai voltar. É problema deles, não é, gente? É a fé deles. A gente também não vai contender com eles, não, de jeito nenhum. Cada um tem sua fé. Nós cristãos cremos que Jesus é Deus, que Jesus veio, Jesus Cristo, o Messias anunciado pelos profetas do Pentateuco. Agora, se eles não creem nisso, se há alguns que não creem nisso, é um direito deles também. Cada um escolhe no que crê, certo? Não vamos fazer confusão com isso, porque como está escrito lá no livro de Timóteo, não critique os que comem carne ou os que comem somente verduras, folhas. Cada um come o que gosta, o que quer comer, certo? Aí no dia do juízo final, Deus, o verdadeiro juiz, Jesus Cristo, certo? Aí sim vai julgar quem é que serviu ao verdadeiro Deus ou não. Só Ele tem essa capacidade. Nós não temos. Nós apenas temos a ordem para cumprirmos o ID de Jesus, que disse: ide por todo mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado.
Só isso, somente isso. Nós não estamos no mundo para obrigarmos ninguém a ser cristão, não, de modo algum. Cada pessoa tem o direito de escolher a religião que quer seguir. Os conhecimentos que quer adquirir, certo? Então, paroleiro aqui eles chamaram baderneiros da ordem que eles tinham lá na região. E outros parece que é pregador de deuses estranhos. Tá vendo, gente? Tinha a pregação de Paulo, Silas e Timóteo como pregação, pessoas que pregavam deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. O 19, e tornando, o levaram ao Areópago, que existe até hoje, gente, tá? Ainda existe, certo? Só que as ruínas, certo? Dizendo, poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Eles achavam que era uma nova doutrina, um novo ensinamento, diferente do ensinamento que eles mantinham lá, ensinavam nas sinagogas, no templo, certo? O 22, pois coisas estranhas nos trazes ao ouvido, queremos, pois, saber o que vem a ser isto. O 21, pois todos os atenienses e estrangeiros resistentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Só que nós vamos pular aqui para o 23. Não, vamos prosseguir. E estando Paulo no meio do Areópago, disse, varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito. Então, esse pessoal aí, que tinha sinagoga, que apregoava na sinagoga, era diferente de outros judeus fiéis ao Deus de Abraão. Eles seguiam a outros deuses, porque o apóstolo Paulo encontrou um lugar cheio de altares aos deuses desconhecidos. Porque está escrito aqui no 23, porque no versículo 23 do capítulo 17, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar. Vossos santuários. Eram vários santuários, gente. Vários altares onde eles adoravam aos seus deuses. E o apóstolo Paulo encontrou no meio desses altares um altar diferente. E esse altar estava escrito no 23, ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Então estava lá este altar. Então, por certo, alguém adorava a Deus ali nesse altar. Outros adoravam a Deus nos outros altares, de deusas e deuses, Apolo e outros mais, certo? Diana e outros mais. Mas havia pessoas que adoravam ao Deus desconhecido. E o apóstolo Paulo disse, é a este Deus aí, é este Deus que eu vos anuncio. O Deus desconhecido. O 24 diz assim, o Deus, preste atenção, gente, no 24, bem interessante. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Daí eu pergunto, só está servindo a Deus
Meu Deus. É uma palavra muito forte. Alguém, após ler isso aqui, alguém, após ler sobre a conversa que Jesus teve com a samaritana no poço de Jacó, é pesado abrir a boca e dizer: quem não está aqui no templo, na igreja, não está servindo a Deus. Que possamos medir as nossas palavras antes de acusarmos, como esses judeus acusavam Paulo e Silas e Timóteo, de servirem a deuses estranhos. Que venhamos a vigiarmos a nossa boca antes de abri-la para falarmos coisas que contradizem a palavra de Deus. Porque quando eu abro a minha boca dentro de um templo de pedra e falo que quem não está servindo a Deus ali, não está servindo a Deus de verdade, eu estou indo contra a palavra de Deus que está aqui nesse livro. Porque aqui está dizendo no versículo 24 do livro de Atos 17, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. E na conversa que Jesus teve com a samaritana, vamos ver lá no livro de João, se não me engano, acho que é no livro de João, capítulo 7, a conversa que Jesus teve com a samaritana. Jesus disse, Paulo disse aí que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. É correto a gente se reunir num lugar para adorar a Deus, para pregoar a palavra de Deus, para entoar hinos de louvores a Deus, para orar? Claro que é correto. Mas daí abrir a boca e dizer que quem não está lá não está servindo a Deus? Que possamos medirmos as nossas palavras para não batermos de testa contra a palavra que está neste livro. Porque se nós anunciarmos o que está fora daqui, nós não estamos apregoando a palavra de Deus. Nós não estamos obedecendo a Deus, que disse que não pode tirar nem um jota e nem acrescentar um jota e nem tirar um jota e um tio. Então, se não me engano, parece que é no livro de João. Deixa-me ver se é João 7, o encontro de Jesus com a samaritana. Deixa-me ver. Eu não me lembro bem, mas é Jesus, o pão da vida. Espera aí. Deixa-me ver aqui, gente. Não é o 7. É aqui. Ou é Mateus? A incredulidade dos irmãos de Jesus. Deixa-me ver aqui. Eu não me lembro bem, gente. Mas eu não me lembro bem a referência, se é em João, se é no livro de João, ou se é no livro de Mateus, que fala sobre o encontro de Jesus. Aqui, a mulher. Não, peraí. O encontro de Jesus com a mulher samaritana. Eu sei que Jesus encontrou com a mulher samaritana e falou para ela. Ela disse: meus pais adoravam a Deus naquele monte. E Jesus disse a ela
que haveria de chegar o dia, a hora, e já era chegada a hora, em que os verdadeiros adoradores não adorariam mais a Deus, nem naquele monte, e nem em Jerusalém, mas em espírito e em verdade, em qualquer lugar. E há uma passagem também que ele nos ensina a entrarmos para o nosso quarto, fecharmos a nossa porta e orarmos a Deus, né? Isso quando ele estava ensinando a oração do Pai Nosso, se não me engano, parece que foi isso, mas eu creio que é no livro de Mateus. Deixa me ver aqui, vamos encontrar. Acho que é no livro de Mateus que Jesus manda os discípulos ir comprar pão. E aí ele tem esse encontro com a samaritana. Eu não gravei bem a referência. Ele tem esse encontro com a samaritana, que era uma mulher que dizia que tinha 7 maridos. E ele disse, é verdade. Ela disse, eu não tenho marido. E ele disse, é verdade, tu não tens, porque tu tem, na verdade tu tens 7, mas nenhum é teu, porque eram todos homens casados. Deixa eu ver se é no livro de Mateus. Mas eu já fiz até uma pregação sobre esta passagem de Jesus com a mulher samaritana, mas ele disse lá no Poço de Jacó, podem procurar que vocês irão encontrar a referência, certo? De Jesus, a conversa de Jesus com a samaritana lá no Poço de Jacó. Deixa-me ver aqui. Para mim era no livro de João. Pode até ser, é porque não tem o título aqui. Não tem o título. Mas tem essa passagem. É uma passagem muito rica para nós entendemos o trabalhar de Deus hoje na nova aliança. Jesus está em todos os lugares. Ele está em todos os lugares. Qualquer lugar que nós chegarmos, nós podemos fazer o nosso altar e adorarmos a Deus, e orarmos, e buscarmos a sua presença, tá? Porque como esse povo que duvidou da palavra do apóstolo Paulo, ele duvidou um dia também dos outros que apregoavam, ele duvidou de Estevão. Estevão deu tanto testemunho, desde lá da época do dilúvio, da época de Abraão, da época de Moisés, e mesmo assim ele não creu e saiu para perseguir os cristãos que falavam de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição, que testemunhava sobre Jesus. Então eles achavam que Paulo estava pregando sobre deuses estranhos. Chamou Paulo, Timóteo e Silas de baderneiros, de bagunceiros da ordem, certo? Então nós temos que tomarmos cuidado quando nós formos apregoar a palavra de Deus, para não falarmos bobagens, para não contradizermos a palavra que está na Bíblia, para não desfazermos do que pessoas que estudaram para pregar a palavra, né? Não desfazermos o que as pessoas apregoam, para termos o cuidado de consultarmos todos os livros, porque muitas vezes o que está escrito no livro de Mateus, no livro de Lucas e de Marcos é um pouco diferente. Então a gente tem que ter cuidado ao discordarmos de um pregador da palavra de Deus. Amém? E que Deus assim, continue abençoando a todos, sabe?
que todos possam continuarem sob a graça de Deus por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bye, bye.